repórter André Hernan, que tem a companhia do Hudson. E eu até peço para a gente começar o papo, Xará. Bem-vindo você, bem-vindo Hudson. Se o São Paulo nos der essa licença, sobre o jogo de hoje. Como é que o Hudson, ex-companheiro de tantos cruzeirenses, que ajudou a colocar o Cruzeiro na Libertadores, inclusive... Campeão. Como é que ele vê, com o campeão da Copa do Brasil? Com 2 gols de cabeça, eliminou o São Paulo dentro do Morumbi. Isso. Como é que ele vê o jogo de hoje? Bem-vindos os dois ao Seleção. Começa contigo, Xará. Tudo bem? O que o Villani lembrou agora, o torcedor de São Paulo não vai gostar, né, Hudson? Mas a gente estava ouvindo esse 1 para 1 aqui dos jogadores. Faz parte, é verdade, Villani, faz parte, mas o torcedor não vai gostar, não. Hudson, hoje você vê mais um equilíbrio, até pelo fato de você ter ajudado a conquistar essa vaga na Libertadores, o Cruzeiro na Libertadores, vai ficar um pouco mais azulado o teu coração hoje ou não? Eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro, mas o confronto é extremamente equilibrado, são 2 grandes equipes, 2 treinadores que estão fazendo um excelente trabalho e tem jogadores decisivos dos 2 lados, então é difícil prever quem vai classificar nesse mata-mata. Agora falando do Campeonato Brasileiro, falando da liderança onde São Paulo hoje ocupa, é claro que não conquistou nada, como vocês vêm falando internamente com a comissão técnica, entre vocês, jogadores, ouço muito isso, mas formação de time campeão, cara de time campeão, você já trabalhou em times que venceram, como Cruzeiro, em times que também não conseguiram título. Dá para dizer que esse time tem cara, já está tomando um corpo de time que vai conquistar? Eu acho que a gente está crescendo muito e em um momento importante do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos decisivos contra concorrentes diretos e foi onde que a equipe mais cresceu, onde que a equipe precisava crescer e dar uma resposta e a equipe conseguiu isso. E não é uma coisa combinada entre a gente falar que a gente não conquistou nada, porque realmente a gente não conquistou nada. Falta muito campeonato ainda, temos excelentes equipes ainda que vão brigar com a gente. Então, acho que é rodada a rodada, como a gente vem fazendo o nosso papel bem feito, focado. Acho que concentração está sendo primordial para a gente. E levar as coisas boas que está acontecendo fora do campo aqui no São Paulo para dentro, para continuar dando certo também. A gente fala muito da questão do ambiente. Ontem a gente discutiu isso aqui no Seleção Sport TV. Como os jogadores agora estão querendo vir para o São Paulo. Tem vários exemplos, o último Everton Felipe, que está vindo do esporte. Para o torcedor entender, como é que está o ambiente do São Paulo? Qual a diferença de outros times que você mesmo disputou aqui, que não era um ambiente 100% como está esse São Paulo? Cara, é uma mudança de chave muito grande. E claro que os resultados, eles ajudam isso. Também não adiantava ter um grupo que se dava muito bem e se chegasse dentro de campo, as vitórias não vinssem. Então, acho que os resultados ajudam, esse clima está bom. E também o corpo da diretoria junto com a comissão técnica, então eles estão só nos ajudando, só nos passando confiança. E eu acho que isso tem refletido muito bem nos resultados em campo. André e amigos, o Hudson está à disposição aqui, o capitão do São Paulo. Hudson, bem-vindo, obrigado pela sua participação. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você hoje atua num time líder do campeonato brasileiro que vai ver os seus rivais em campo pela Libertadores. Corinthians joga no Chile, amanhã o Palmeiras joga no Paraguai, ontem o Grêmio jogou na Argentina e o Flamengo e o Cruzeiro se enfrentam no Maracanã. Como é essa sensação? Você assiste a esses jogos, com qual sensação você, como jogador do São Paulo, adversário deles apenas no Brasileirão? Com a sensação de que o São Paulo poderia estar disputando. São Paulo que é tão tradicional em Libertadores, tem 3 títulos mundiais, tem 3 Libertadores. É uma pena o São Paulo não tá disputando a edição desse ano, mas acho que a gente está construindo um São Paulo de novo, que a torcida sempre quis, e eu acho que muito em breve a gente vai voltar a disputar a Libertadores também, e eu não vou ficar com esse gostinho só não de ficar assistindo, não. O Hudson já deve estar falando aqui. Primeiro, um abraço a você, prazer estar falando contigo mais uma vez. O fato de ser o capitão do São Paulo hoje, para você, o que representa? A maneira como você recebeu a abraçadeira e o seu comportamento para que isso se torne positivo, você liderando, de certa forma, dentro de campo, um time que hoje é o primeiro colocado na competição e que começa a chamar a atenção pelo fato de resgatar um pouco dessa história vitoriosa do São Paulo, hein, Hudson?
É um momento muito importante para o São Paulo, um momento de reconstrução, vamos dizer assim, e que traz uma responsabilidade maior para mim, por dar o exemplo. Mas o São Paulo ele é feito de vários líderes, e eu posso citar facilmente aqui 3 ou 4, Nenê, Diego Souza, Jusilei, o próprio Sidão, que também é capitão. Então, acho que é uma liderança dividida, porque é um momento que o São Paulo não pode ter somente uma pessoa, uma carga numa pessoa. Eu acho que tem que ser dividido para que as coisas voltem a funcionar, e como tem voltado a acontecer no São Paulo. As vitórias, os bons resultados e a torcida acreditando novamente nesse time. Ricardo. Hudson, Ricardinho, tudo bem? Parabéns aí pelo teu trabalho aí nesse momento, do time todo, mas são merecedores aí. Bom, na verdade são 2 perguntas, mas que você pode responder de uma vez só. A importância de Raí Ricardo Rocha, né, nesse momento do São Paulo e, consequentemente, do Diego Aguirre. É importantíssimo. Eu tive a experiência com o Tinga ano passado no Cruzeiro, e ele fazia essa relação de diretoria com os jogadores muito bem. E aqui no São Paulo não está sendo diferente. Só que aqui a gente não tem apenas um, a gente tem Raí, tem Lugano e tem Ricardo Rocha, que não só como foram ex-jogadores, como são ídolos do clube, são ídolos da torcida, e que representam para nós jogadores aqui hoje uma responsabilidade ainda maior, de estar sendo comandado por eles, de ter a responsabilidade de corresponder também dentro do campo. Então a gente acredita que tem somado muito a presença dessas figuras no nosso elenco, e a gente está procurando fazer um trabalho todos nós juntos, ajudando eles ajudando a gente. E o professor Aguirre também, junto com a comissão técnica. É um cara que estuda muito o jogo, tem uma comissão técnica que se preocupa com cada detalhe, que eu acho que hoje em dia muitos jogos são se definidos nos detalhes. Então é isso que as coisas têm acontecido, tem funcionado bem pelo São Paulo. E o Diego Aguirre é um cara que abraça o elenco e se mostra também que todos são importantes. Isso faz com que o grupo todo tenha um pensamento só, que é a vitória, que é os bons resultados, porque quando ganha, ganha um, não ganha somente um, ganha todos. Então acho que o grupo está bem consciente disso e está todo mundo caminhando de uma maneira só, todo mundo pensando num caminho só. Xará André Hernan, me cantaram aqui que você tem informações sobre Diego Souza. O André Hernan tem informações dos bastidores do futebol todos os dias para dar. E quais são as últimas que você apurou, meu caro, sobre a situação envolvendo Diego Souza no último jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana contra o Colón? É uma informação importante, inclusive que dá até um certo alívio para o torcedor, né? O árbitro da partida, o uruguaio, não relatou absolutamente nada na súmula, nem do jogador do Colón que agrediu o Diego Souza na área e nem depois do que aconteceu com o Diego Souza, que acertou um chute no jogador enquanto o momento a partida estava parada. Nada foi relatado na súmula. Não tendo nada nessa súmula, o comitê disciplinar da Conmebol, que julga os casos, que analisa as imagens, não tem como analisar algo que não foi relatado pelo árbitro da súmula. Aliás, o árbitro internamente na Conmebol, fiquei sabendo, que foi muito criticado. Então, nem o jogador do Colón, nem o Diego Souza, ninguém vai ter nenhum tipo de ação contra eles, não vão olhar as imagens, os dois poderão seguir tranquilamente aí na Sul-Americana, no jogo que na semana que vem que vai ser na Argentina. Quem passar vai continuar tranquilamente, então não vai ter nenhum tipo de processo de investigação desse comitê disciplinar da Conmebol em relação ao que aconteceu na partida da semana passada no Morumbi, viu, André? Eu me despeço aqui do André Hernan, do Hudson também, a quem eu agradeço ao São Paulo. Grande abraço aos dois e até a próxima. Valeu, abraço, Hudson, valeu. Valeu, um abraço aí, foi um prazer.